A melhor forma de você começar a estudar para passar em medicina com apenas 60 dias de estudo sem sofrer. E essa técnica que eu vou revelar para você pode te ajudar a ser o primeiro doutor da sua família. E tudo bem você achar que é mentira, você achar que é golpe, quando eu falo passar em medicina com 60 dias de estudo, tendo em vista que no Brasil demora 3, 4, 5 anos até você conseguir uma aprovação em medicina. Porque no Brasil nós temos um sistema educacional ultrapassado, baseado no achismo de professor, uma pedagogia sem ciência. Porém, quando você olha para o modelo americano, que é utilizado a neurociência da aprendizagem, o conhecimento científico, você consegue ver que esse percurso do zero até você passar em medicina, ele é muito mais curto, ele é muito mais simples, você não precisa sofrer tanto. Eu consegui passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. Meus alunos também conseguiram replicar esse tipo de resultado. Tive alunos que passou com 60 dias de estudo, tive alunos também que passou com 90 dias de estudo, 4 meses de estudo na federal, 6 meses na federal. Então você também pode acelerar a sua aprovação em medicina para que você também consiga ser o primeiro médico da sua família. Se você não me conhece ainda, eu sou o Léo Vicari, expert em neurociência da aprendizagem. E aqui no meu canal eu ajudo vestibulandos de medicina baixa renda que desejam passar em medicina com apenas 60 dias de estudo. Então já aproveita para se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo. Além disso, já ativa a notificação, porque aí sempre que eu fizer uma aula gratuita sobre neurociência e aprendizagem, você vai ser notificado com esse tipo de conteúdo. Para nós começar então o nosso vídeo de hoje, eu quero trazer uma metáfora, porque as metáforas elas são incríveis quando a gente pensa, em compreensão sobre alguns conceitos neurocientíficos. Se você, tá? Isso é provado. Se você ficar 30 dias nos Estados Unidos, você aprende mais inglês do que 6 anos de curso tradicional aqui no Brasil. E por que isso acontece? 30 dias eu aprendo mais inglês nos Estados Unidos do que 6 anos no Brasil, né? Se você fizer o cálculo monetário, financeiro, vale muito mais a pena você ir para os Estados Unidos do que você pagar uma escolinha de esquina, né? Esses cursos de esquina aí de inglês, que são super caros, né? E você fica 6 anos, ganha um certificado, mas na hora de falar com o americano você empaca, você não sai do lugar. Você pode conversar com qualquer pessoa aí que fez esses cursos aí e elas vão comprovar isso para você. Agora, se você ficar 30 dias nos Estados Unidos, você aprende mais inglês. Aí vem a pergunta, pô, Léo, por que 30 dias nos Estados Unidos é mais do que 6 anos no Brasil? Porque quando você chega no aeroporto nos Estados Unidos, eu sei disso porque eu morei nos Estados Unidos e Nova York. Você chega no aeroporto, eles não sabem falar português. Inclusive, eles acham que no Brasil o nosso idioma é espanhol. Então, você vai ter que falar inglês, você vai ter que forçar o inglês. Você vai pegar o metrô, você vai ter que falar inglês. Você vai falar com o cara no WhatsApp do Airbnb, você vai ter que falar inglês. Então, você vai no mercado, é inglês. Então, você fica 24 horas por dia imerso no idioma. Enquanto que no Brasil você faz o cursinho, 30 minutos você estuda o verbo to be e depois você vai para casa e não tem mais contato com o idioma. De forma análoga, acontece a mesma coisa nos estudos. Você fica 4 horas vendo uma videoaula num cursinho online que você pagou R$ 15 por mês. 4 horas, vê videoaula, faz 10 questões, resumo colorido e depois esquece o conteúdo. Você não vive o conteúdo, você não tem uma imersão nos estudos. E aí passa uma semana, haja vista a curva do esquecimento, né? O tálamo, o hipocampo, o córtex pré-frontal, que são as estruturas que participam do processo de aprendizagem e memorização, você acaba esquecendo o conteúdo. Aí passa um mês, você já nem lembra mais. Aí você pegou aquele cronograma do cursinho, que tem vários aprovados em medicina na federal, e aí passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, você já nem lembra mais o que tu viu na semana 1. Aí já tá na semana 6, você nem lembra mais do conteúdo da semana 2. Mas você comprou o cursinho baratinho por mês na internet porque você viu que tinha lá um aprovado na federal que fez esse cursinho. Só que esse aprovado na federal nasceu em berço de ouro, estudou numa escola particular e começou a estudar com 8 anos de idade. E aí, com 18 anos, ele passou em primeiro lugar na USP.
e aí você quer, com a sua rotina de estudo, baixa renda, de escola pública, estuda e trabalha, tem 30 anos, tem filhos, quer implementar esse tipo de coisa. É a mesma coisa do cara que quer fazer uma dieta. O cara quer fazer a dieta e ele copia a dieta do ator da Globo. Ele viu na revista lá, o ator da Globo fez tal dieta, perdeu 10 quilos. Aí o cara vai lá e tenta replicar essa dieta. Não vai funcionar. Então, o que eu queria falar para vocês é que o meu método de estudo, o fato de eu ter conseguido passar em medicina tão rápido, com 60 dias de estudo, você acreditando ou não, foi por quê? Porque eu vivi o conteúdo. Eu ia na academia, eu trabalhava na academia, eu ia na academia e ficava pensando, leis de Newton, tirar o peso da inércia. O cara estava na esteira, eu pensava, o exercício de via metabólica aeróbica. Ciclo de Krebs, entra a glicose, vira ATP, mitocôndria, organela celular que faz o metabolismo energético. Eu aprendi, e assim, pode parecer simples para algumas pessoas, mas como eu vim de escola pública, eu não sabia. Eu não sabia o que significava entretanto. Eu aprendi a usar um conectivo adversativo, em todas as mensagens do WhatsApp eu falava, pô mãe, hoje eu não vou conseguir ir no mercado para você. Entretanto, amanhã ao meio-dia eu posso ir. Então eu pegava situações do meu cotidiano e começava a implementar aquilo que eu havia aprendido no meu estudo para passar em medicina e eu botava no meu dia a dia. Então eu fiz uma imersão, como se fosse um intercâmbio dos estudos. Por quê? Enem, né, ou vestibular, Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, os conteúdos que vão ser cobrados na prova são do ensino médio, ou seja, está no nosso dia a dia, né? Um exemplo, a minha voz aqui está sendo o quê? Uma onda mecânica, ou seja, ela precisa de um meio para se propagar. Se eu tampar aqui a minha boca, você vai parar de me escutar, você não vai entender o que eu estou falando, porque você não consegue escutar. Por quê? Porque não está emitindo a onda mecânica. Agora, uma onda eletromagnética, por exemplo, esse fone aqui, ele é um fone sem fio, então ele está recebendo uma onda eletromagnética que é o sinal para captar a minha voz. Então percebe que o conteúdo de física, de química, de biologia, de português está no nosso dia a dia, matemática. Então, por exemplo, eu ia no mercado, eu pegava arroz 2,75, feijão 13,45, ficava fazendo cálculos mentais, né, de quanto que daria aqueles alimentos que eu havia comprado no supermercado para fazer um cálculo mental, porque no dia da prova eu fiz cálculos mentais. Então, esses cálculos mentais do dia da prova me ajudaram a reduzir o meu tempo de fazer cálculo, enquanto a maioria fica fazendo cálculo no papel e demora horas e horas para fazer o cálculo. Ou seja, é como se eu tivesse feito um intercâmbio dos estudos. Então, eu aprendi um conteúdo de física, resistores. Pô, o meu chuveiro, ele tem um resistor que dificulta a passagem de elétrons e libera uma energia térmica. E o calor é uma energia que sai da onde tem muito para onde tem pouco. E a água é um bom condutor. Então, olha que interessante. Então, eu saio daquele estudo passivo de ver a videoaula, de escutar o professor falando e estudo ali 30 minutos depois, eu nunca mais toco no conteúdo porque eu odeio estudar, eu odeio o cursinho, eu odeio aquele física, eu odeio matemática, sendo que você não vive sem matemática, você não vive sem a física e você não vive sem a química, porque são conteúdos que estão no nosso dia a dia. Aí você sai daquele estudo chato de sentar a bunda na cadeira e comer os livros e você vai para um estudo muito mais agradável, sem sofrer, onde você pensa o conteúdo, né? Tudo isso que eu falei para vocês se chama self-study. Você construir o seu próprio estudo e você ter uma imersão, e aí você sai daquele aluno que demora 3 anos para passar em medicina para um aluno que consegue passar com 60 dias de estudo, porque ele vive o conteúdo. E o que a gente mais faz ao longo do dia? Pensar. Então você pensa o conteúdo. Você está no ônibus, você pensa, pô, se cair um tema sobre obesidade infantil, então a minha alusão histórica vai ser usando a neurociência, vai ser utilizando a Constituição brasileira, né? Aí, enfim, você vai pensando aquilo mentalmente, porque na hora da prova você vai usar a sua mente, você vai usar a sua memória, você vai usar o seu cérebro. E aí você começa a ter resultados extraordinários. Se você quer aprofundar mais sobre esse tópico, se você quer mais informações sobre neurociência, sobre metodologias ativas, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações, porque todos os dias eu posto conteúdos gratuitos para ajudar você a passar em medicina e ser o primeiro médico da sua família. Eu já passei em medicina, eu já garanti a minha vida. Mas eu quero que você também vença na vida, eu quero que você também seja um doutor e possa dar um futuro melhor para sua família, para aquelas pessoas que você ama. Por isso que eu estou aqui fazendo vídeos e aulas gratuitas, sem cobrar nenhum centavo. Porque eu quero que você também passe em medicina, que você também vire doutor e lá no futuro possa dar uma casa para sua mãe, possa ter um carro legal, possa ter uma casa legal, possa fazer viagens internacionais, conhecer os Estados Unidos, conhecer a Europa.
tá bom? E a única forma de você atingir, realizar esses sonhos é através dos estudos. Então, se inscreva aqui no canal e vejo você no próximo vídeo.